Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, tá? Você acha que tá bom o quê? O microfone. Ah, vamos ver, vamos ver. Galera, é o seguinte, pra você que não me conhece, o Matheus, moro atualmente aqui na Irlanda. Tá aqui minha esposa, a Evelyn. Nós viemos pra cá, gente, como intercambistas. E a gente vai escutar um pouquinho da Evelyn, o que tá rolando pra gente. O que ela achou de ser intercambista aqui na Irlanda. Enquanto a gente toma um cafezinho. Enquanto a gente toma um cafezinho, que a gente vai tomar um café ali na frente, ó. Várias avezinhas, gente. Tomar cuidado com essas aves aí que já roubaram o lanche da Evelyn enquanto ela tava... Da minha boca, eu tava assim, ó. Aí veio voando, pegou e saiu voando, eu fiquei só assim. Uhum. Mas enfim, gente, então seja bem-vindo a mais um vídeo, não esquece de se inscrever. Já curte também para o algoritmo te entregar mais vídeos como esse. Vamos atravessar? Mesmo fora da... Vem. Bom, gente, acredito que é isso daí. Aí depois também, vai para Corre, gente. Esse vídeo aqui, gente, vai ser na pegada, igual eu falo pra vocês, é IRL, in real life. Ou seja, não vai ter cortes. Aqui vocês vão ver a verdade nua e crua de uma moça de 32 anos, diabética, passou poucas e boas aqui na Irlanda já. Que vim fazer intercâmbio tarde, que eu vim pra cá com 30, né, 29, sei lá. Sim. I don't work here, sorry. Daí do nada. É umas coisas assim, gente, aleatórias. Os outros vivi. Aqui no Brasil eu pensava que o pessoal pedia dinheiro. Mas aqui, gente, é absurdo. O pessoal pede muito dinheiro. Mas vamos entrar. Nem Olha sei se aqui que pode bonitinho. filmar. É aqui, ó, que a gente vai. Será que pode filmar lá dentro? Acho que pode, não sei. Então. É que tem uns lugares que tem umas regras aqui que você chega filmando no camera. Então a gente vai descobrir. Vai descobrir agora. É. Vamos lá, seguinte, esse espaço aqui que a gente vai. A gente só vai tomar um café. Opa, deixa eu abrir pra você. Isso. Já vai, já senta na mesa, já vamos sentar já. Tá falando que tem que esperar aqui, ó. Ah, é? Sorry, can I sit? Can we take a seat? Yeah. Aqui, ó. A maioria dos lugares aqui, você não pode chegar já entrando e sentando, como a gente faz no Brasil. A gente passou muita vergonha disso no começo, Sim. né? Que a gente não sabia. Mas sempre tem uma plaquinha assim, ó. E quando não tem, você tem que esperar do mesmo jeito. Que aí geralmente vem um garçom e te recebe. Hi, can I take a seat? Oi! Olá. Tudo bem? Isso, a gente só vai filmar a gente mesmo, tá? Pode ficar em paz. No caso, veio um garçom brasileiro. Obrigado. Qual que ele falou? Você tá lá no canto? Aqui de frente pra rua? Ah, é, né? Ah, E daí a gente consegue filmar aqui, ó. Você colocar a câmera aqui, aí pega você e pega eu. E não pega ninguém mais do lado e tal, daí não dá nenhum problema. Beleza, privado. Isso. Já vai ter bastante assunto pra Evelyn desenrolar aqui, tomar um negocinho. Gente, a Evelyn tá com fome, é bom? Porque daí pega... A Evelyn já é uma pessoa expressiva. A minha esposa, ela tem como característica ser uma pessoa expressiva. Só que quando ela tá com fome, ela vai ficar mais expressiva ainda. A gente veio aqui nesse lugar, a gente pensou que teria qual que é mesmo? Um brunchzinho. Um brunchzinho. Um brunch que, como é que fala, né? Como se fosse ovos, torrada, esse tipo de coisa, mas infelizmente não tá tendo. Mas enfim, gente, seguinte, só tem o quê? Almoço, comida mesmo, né? A gente queria comer um cafezinho da manhã. Sim, acho que você vai ter que falar só um pouquinho mais alto, porque Mais você vai alto? pegar todos esses barulhos aí. Ah, tá bom. Tá bom. Mas vamos lá então, perguntas para a Evelyn, que sempre me perguntam, né? O que você achou do intercâmbio? Quando você chegou aqui, como foi sua saga? Você sabia, a Evelyn já veio com o inglês já previamente preparada. Então eu quero saber de você. O que você achou? O que eu achei do intercâmbio? Bom, eu acho que não tem como eu falar só do intercâmbio em si, assim, da escola, da experiência de aprender inglês da escola, mas tipo, de tudo. Isso, então vamos começar pelo começo. A decisão de fazer intercâmbio. Qual que é a diferença de intercâmbio para escola de inglês que você fazia no Brasil, por exemplo? Tá. A escola de inglês eu só ia lá, toda semana eu fiz quando eu era adolescente, por 3, 4 anos, por aí. E eu ia toda semana, 2 vezes por semana, aprendia durante algumas horas e fazia tarefa, enfim, é igual ir pra escola no Brasil normal mesmo, né? Só que era uma escola à parte. Aqui, eu não fazia ideia, eu não tinha muita ideia de como seria o intercâmbio, eu achei que seria parecido. Do quê? Tipo, ir pra escola, ter horas de aula ali, e ir pra casa fazer tarefa, essas coisas. Só que na prática, eu percebi que na verdade a pessoa, sinceramente, as pessoas só vão pra escola porque tem que ir. Todo mundo tá só interessado em trabalhar e fazer horas de trabalho e fica morrendo na escola, ninguém tá nem aí com nada. Os professores mais meio que conversam do que dão aula em si. Então praticamente eu não aprendi tanto inglês
Eu acho que, tipo, é que eu já vim sabendo muita teoria de inglês, só me faltava mais a prática. Então, tudo que era falado, até no nível de inglês que eu entrei na turma, talvez era mais conversação. Talvez turmas mais iniciantes, Sim. tinha mais aula realmente de gramática e tudo mais. Só que eu não sei porque eu não cheguei a É que frequentar a essas Evelyn, aulas. gente, quando você chega aqui, você tem que fazer um teste de proficiência de inglês. Eu cheguei aqui, eu entrei no 0, no begin, ou seja, no início. A Evelyn já entrou no avançado, se No não me engano. upper intermediate, que é acima do intermediário. Isso, acima do intermediário e um abaixo do avançado. Então a Evelyn já chegou com bastante bagagem. Eu cheguei sem nenhuma bagagem. Sim. Isso é basicamente medido por quem sabe a gramática. É gramática de inglês, né? Não é nem porque o tanto teste falar. que você faz é ali num sitezinho É e tal, é bem escrito, rápido, né? Mas eu que estudei no Begin e depois fui até o intermediário, né? Você aprende realmente algumas coisas, mas igual a Evelyn falou, normalmente até os professores, eles passam poucas coisas, é mais eles conversando, teoria, esse tipo de coisa, enfim, nada... Sabe o que é o minha visão, meu entendimento? É que eles querem te ensinar a sobreviver aqui, aprender o inglês da sobrevivência, entendeu? Entendi. Mas qual que você acha que seria o necessário, então, aprender de fato? Eu acho que teria, é que depende acho que de cada pessoa, mas eu entendo muito, eu aprendo muito se eu aprender a regra, a lei, como é que funciona, na gramática, se você usa isso, vai pra aquilo, não é só sair falando. Eu não consigo aprender só saindo falando, entendeu? Eu preciso aprender a gramática, que foi o que eu aprendi quando eu era adolescente no Brasil. Entendi. Então eu já vim com a gramática pra cá. Entendeu? Tanto é que tinha coisas de gramática na minha turma, por exemplo, que era acima do intermediário, que eles já sabiam, então o professor não ensinava a regra da gramática, só que eu não sabia. Quando eu era adolescente, eu não aprendi direito aquela parte, não dei muita atenção, sei lá. E chega aqui, as pessoas todas falando só, usando as regras de gramática, e eu só, tipo, como é que usa isso, gente? Nenhum professor me explicou como é que usava tal regra de tal coisa, entendeu? Não sei se tá dando pra entender. Sim, Mas, tipo assim, entendi. conjugação de verbo... É que a Evelyn é muito boa em português, gente. Então, perfeito, pretérito perfeito, mais do que imperfeito, todos somos perfeitos, a Evelyn é boa em todas essas coisas. Eu acho que eu sou boa com regras e fórmulas. Isso. Matemática também era boa, porque eu entendia como a fórmula funcionava, eu não só decorava a fórmula. Entendi. Eu entendia a mecânica por trás da fórmula, entendeu? Então isso me ajuda a aprender, entender e memorizar. Então, como meu inglês não era avançado quando eu cheguei aqui. Então, digamos que de gramática eu sabia 80%. Ok. Só que o meu nível aqui, eles sabiam 90%. Então, esses 10% eu ficava meio perdida na aula. Só que todo mundo só sai falando. A maioria dos alunos realmente está só dormindo e só cumprindo hora ali. Porque se você não for, você perde o visto. Então, assim, bom, o primeiro impacto foi esse. Falei, nossa, a escola não é como eu pensei que seria. É mais pra, tipo assim... Porque, cara, gente, sinceramente, a gente veio pra cá pra buscar uma nova vida. A gente não veio pra aprender inglês, pra ter uma experiência. A gente veio pra recomeçar a nossa vida e fazer dinheiro e viver e construir coisas. E ter experiência, né? Claro, ter experiências de vida viajando e tudo mais. Mas a gente não veio pra estudar inglês, pra aprender inglês. Não é igual como se eu fosse adolescente e meu pai vai me pagar um intercâmbio pra eu ir passar 6 meses nos Estados Unidos, sei lá. Sim. Isso eu imagino que eu teria outra mentalidade. Eu iria lá pra realmente impulsionar meu inglês. Mas hoje eu acho que pra todo mundo que tá aqui, vem na fase adulta, quem vem pra cá vem buscando um novo começo de vida. 99%. Tem gente que vem buscando, uma experiência, normalmente daí são os cursos menores, né? Sim, de 1 mês, de 3 meses, pra aprender inglês e voltar pra empresa que trabalha lá no Brasil, mais estudado e tudo mais. Mas, nossa, eu acho que 99% das pessoas vêm buscando um novo começo de vida. Então, foi isso que a gente veio fazer. E, por conta disso, a maioria das pessoas vem e não vem procurando focar na aula, aprender, tá todo mundo cansado, não quer horas e horas de trabalho, você tem que ficar a tarde inteira na escola, ou a manhã inteira, é um dos 2 períodos. E o resto do dia e da noite você quer estar trabalhando para fazer dinheiro. Então, essa é a prioridade. E aí tá. E aí eu vim com essa mentalidade. O baque já foi esse de a escola não era o que eu pensei que seria. Mas, lembrando bem também, a nossa escola era a escola mais barata, tá, gente? A gente escolheu pelo preço. A gente escolheu pelo preço, não escolheu pela qualidade. Então, por ser a escola mais barata, eu acho que pra mim, até que ela entregou ok. Sim, eu até me surpreendi, tipo assim, falei, beleza, a mais barata... Os professores são bons. Não é tão ruim. E tem outra, uns professores ruins também, né? Isso, e de escola pra escola vai variar, porque tem professor bom e professor ruim em todas as escolas. Então,
também não acho que a gente pode dar sorte de encontrar um professor bom e pode dar sorte, dar ousado de encontrar um professor ruim. Certo. Em qualquer lugar, entendeu? Mas a gente teve sim professores bons e ruins, mas teve sim professores bons no meio. Valeu a pena. Era um ambiente, tipo, divertido, descontraído, às vezes. Tinha gente que tava todo mundo cansado, daí, ok, vamos embora logo, acabar logo esse negócio. Tinha professores que são compreensivos, tem professores que são mais radicais, tipo, não, tem que ser assim, 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 pronto. Enfim, então varia muito. Não tem como dizer exatamente o que é, porque pode variar muito, né? Sim. Mas... Então, beleza, esse primeiro foi o baque de escola e o baque de mudança de país, quando chegou na Irlanda. Que daí, igual você falou, me sentia feia, meu cabelo tava feio, tudo, as europeias são bonitas e tal. É que eu já não colaborei muito, que quando eu vim pra cá, um mês antes de vir pra cá, eu cortei meu cabelo num salão que eu nunca tinha ido na minha vida, lá no Brasil, porque eu pensei, vai ser difícil achar uma cabeleireira boa lá na Irlanda, na Europa. Então eu vou já deixar meu cabelo ajeitado aqui no Brasil, que eu sei que as brasileiras mandam bem. E chego lá, não preciso cortar o cabelo por um bom tempo. Aí eu caí na besteira de ir numa cabeleireira que a minha não tinha horário, fui em outra e nunca tinha ido nela. Ela cagou no meu cabelo. Pode falar cagou? Pode. Enfim, eu vim igual a Chiquinha, com o cabelo alto, outro baixo. Meu cabelo tava torto, desse jeito. Aí eu só usava meu cabelo preso aqui. Também que no dia a dia, quando você chega, você não tem tempo. A vaidade de que você tinha no Brasil, chega aqui e vai embora. Porque você não tem tempo, você não tem vontade, você está sempre muito cansada. A mudança do clima, fuso horário, o frio, tudo isso vai te deixando mais... procurando sempre o máximo de conforto possível, porque já tá desconfortável pra caramba, entendeu? Então, a autoestima foi lá pra baixo. A vontade de me cuidar, de gastar tempo, você não tem tempo também pra se cuidar e tudo mais, foi indo pra lá pra baixo. Meu cabelo já veio zoado, então eu só ficava com ele preso. Às vezes você vai colocar um monte de roupa, você vai experimentar na loja. Gente, primeira vez que a gente foi comprar casaco, você experimenta o negócio, você fica se sentindo um bonequinho da Michelin e fica, gente, que coisa horrorosa, eu tô gigante e é horrível. Hoje eu consigo me olhar no espelho com um casaco e ainda me acho bonita, estilosa, mas no começo é um choque, tipo, você nunca se viu com tanta roupa. E também é muito caro, né? Então quando você vai comprar uma coisa estilosa, é mais caro, é uma coisa estilosa que esquenta, né? É mais caro do que uma coisa estilosa só por estilo, daí você vai passar frio, ou senão uma coisa que vai te deixar quente e você não vai ficar estilosa, né? No caso, tô falando mulheres. Homem, acho que não liga tanto pra isso, né? No começo. Deixa eu dar um exemplo prático. Por exemplo, tem algum sobretudo, que é desses sobretudos que a gente usa no Brasil mesmo, que é de frio, que é mais slim e tudo mais, que é bonito, e que esquenta o suficiente pro inverno daqui. O sobretudo do Brasil não esquenta. Só que esse sobretudo vai custar 300, 500 euros. Esse slim, né? Esse slim que esquenta de verdade. Aí como a gente não tem esse dinheiro quando a gente chega, nem até agora a gente não tem, pra gastar com sobretudo, né? Prioridades. Mas aí você vai comprar os materiais mais baratos de roupa, que aí são aquelas volumosonas que, tipo, ela esquenta pelo volume, né? Nem tanto pela qualidade do tecido. Então, se você comprar um sobretudo normal, baratinho, ele não vai te esquentar, você vai passar frio. Então, você não pode comprar ele. Você vai comprar aqueles casacões volumosos, enfim, que você acaba encontrando mais barato, enfim. Sim. Beleza, daí... Pode falar. Queria só falar uma coisa, que daí quando eu cheguei, eu fiquei, assim, como foi a experiência de mudar de país, né? Mudar de vida, de tudo. Gente, eu cheguei, eu ficava parecendo um pinto no lixo. Eu olhava tudo assim e falei, nossa, que lindo, nossa, olha uma igreja, olha um museu, olha aquilo, olha o semáforo, olha... Eu ficava toda assim, gente, parecia que eu tava turistando, na verdade. Sim. Mas é que eu nunca tinha saído do Brasil. Tipo, eu já tinha ido uma vez pro Chile, com uma amiga minha, pra comemorar nossa viagem de formatura, só eu e ela. E foi a única vez que eu saí do Brasil na minha vida. Então eu nunca tinha ido pra fora, pra Europa, pra lugar nenhum. E aí quando eu cheguei aqui, a arquitetura é diferente, a paisagem, enfim, tudo me impressionava e me deixava muito feliz. Então eu tava amando. Apesar de, tipo, tá indo pra escola e tá me sentindo feia e tá cansada e procurando trabalho e não tava conseguindo no começo. Eu ainda, toda vez que eu olhava, andava na rua e ia pegar ônibus, pegava o ônibus no sentido contrário, errava, ia pra mais longe ainda de casa. Isso é verdade. Mas eu ainda assim tava amando tudo, porque eu acho que uma coisa que influencia muito é o olho com que você vê as coisas. Tem gente que vai olhar isso daqui e vai falar, nossa, que copo horroroso. Tem gente que vai olhar e falar, nossa, que copo lindo. E é o ponto de vista, né? Depende da vista da pessoa.
Então, eu sempre tento olhar tudo pelo lado positivo. Eu sou uma pessoa, acho, mais positiva, né? Depende. Sim. Depende da situação. Mas eu amava tudo, eu ficava tudo, nossa, que maravilha, que lindo, que eu não acredito que eu tô aqui. Parecia que eu tava realmente num cenário de filme todo dia. Claro que depois de um tempo a gente acostuma, né? Hoje não fico mais assim, igual boba, olhando pro céu. Mas eu acho muito legal quando eu vejo gente recém-chegada fazendo isso. E eu falo, nossa, que legal, eu fazia isso também. E é um barato, é o máximo. É um choque, né? É um choque bom, positivo. Beleza. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho disso, agora vamos falar um pouquinho de trabalho sendo estudante. Como é que você lidava com isso? E também depois a gente vai falar da diabetes. Como é que você cuidou da diabetes enquanto estudante? Tá. Só estudante por enquanto. Depois a gente fala de mais profissional ou Stamp 4, né? Que é o visto que ela consegue ficar aqui por eu ter cidadania italiana. Como estudante, a primeira coisa que a gente chega... Eu e o Matheus, a gente teve uma lista de coisas de prioridades, né? Primeiro a gente queria arrumar casa, pra ter onde ficar e descansar a mente, pra não ficar estressado, procurando casa e procurando emprego, procurando tudo ao mesmo tempo. A gente falou, não, primeiro vamos procurar casa, quando a gente encontrar casa, a gente procura emprego. Calma, vai tremer lá. Desculpa. Enfim, a gente ficou fazendo tudo assim, passo a passo pra gente evitar o máximo de se estressar, né, de ficar ansioso e tudo mais. Depois que a gente conseguiu casa, foi a parte de procurar emprego. Pra mim foi a mais difícil. Sim. Porque tinha gente que falava, eu cheguei e consegui emprego com uma semana. E tinha gente que falava, eu cheguei e consegui No hostel, emprego. então, no hostel, o maior clima de guerra. Quando a gente chegou, a gente chegou a ficar num hostel. Parecia que tava todo mundo competindo. Aí parecia, tipo, todo mundo, por mais que é brasileiro, todo mundo querendo se ajudar, parecia uma competição. Tipo, a pessoa, entreguei tantos currículos, a outra, entreguei tanto, fiz conexão assim, acessar. Já fui num pub, já fiz isso, já fiz aquilo. E eu e a Evelyn, daí que a gente viu, falou assim, nossa, a gente não tá fazendo nada, não tá entregando currículo, não tá procurando casa, não fez entrevista do visto. A gente não tinha feito, não parecia que a gente tava ficando pra trás, sendo que a gente tinha chegado há uma semana. E a galera também tinha chegado há uma semana, só que a galera tava muito mais preparada do que a gente, entendeu? É que a gente decidiu vir pro intercâmbio um mês antes, né? Foi. A gente não sabia nada de intercâmbio até então. Mas eu lembro que eu ficava assim, gente, as pessoas são super comunicativas, super desenvoltas e faz conexões. E eu sou mojacu, eu não falo com ninguém, eu morro de vergonha, eu não vou conseguir né? do jeito que elas conseguem, né? Mas enfim. Mas a Evelyn é a pessoa que mais trocou de trabalho que eu conheço. Depois do Ícaro. Depois eu aprendi, gente, depois esse negócio desenrola, vai desenrolando. Mas enfim, eu acho que... Esqueci o que eu ia falar. Você tá falando a respeito do trabalho. Quando você chega aqui no trabalho, que a gente é decidido vir recentemente. Então, mas eu ia falar que, tipo, eu acho que depende... Cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Então, até eu que eu não sou tão fácil de fazer amizade, não sou tão de conexão, de conversar com todo mundo, também consegui mudar de emprego várias vezes. E tem gente que às vezes é super comunicativa e tá lá travado porque tem alguma, sei lá, crença limitante. Sim. Mas sei lá. Enfim, cada história é uma história, não tem como se comparar. Às vezes, também eu tenho experiências que eu boto no meu currículo, às vezes o currículo que eu fiz é diferente do que o fulano fez. Então, não tem como pegar como regra, gente. Claro que todo mundo pode compartilhar a sua história, mas você pode pegar como referências, mas não falar, aconteceu com o fulano, vai acontecer comigo. Não, porque cada história é uma história. É uma coisa que eu ouvi desde o começo, quando eu cheguei aqui, as pessoas que já estavam aqui falavam isso, que cada experiência é uma experiência, cada história é uma história, e eu não entendi. Eu falei, não, gente, lógico que não, dá pra eu ter uma noção. É uma forma, né? Tem como formular, mas não é assim. Só que não é uma forma. Depois que eu vivi aqui, que eu fui ficando aqui, que eu fui pensando, nossa, realmente, cara, o que as pessoas falavam cada história é uma história, não adianta. Ela tem uma experiência, eu tenho outra, o jeito que ela faz o currículo dela é de um jeito, o meu é de outro. A comunicação dela, o inglês dela é um, o meu é outro, então não tem forma, gente, não tem realmente como comparar. Mas, bom, procurando emprego... Isso que eu ia falar, procurando emprego, entrevista e começar a trabalhar, que se não me engano, a gente começou você começou numa agência, né, que daí foi até que eu briguei com você. Falar pra você sair dessa agência que não te pagava nada. Porque assim... Chegando aqui, eles oferecem muito isso. Pode falar. Muita gente vai acabar... Se vê que você é mais comunicativo, se você tem experiência de vendas, por exemplo, como eu tinha, vão querer te oferecer pra você trabalhar vendendo intercâmbio. Provavelmente. Mas trabalhar de graça, ganhando comissão. Só que o esquema sempre é trabalhar de graça, sem salário, e ganhar pelo que você vender. Só que você vai trabalhar horas e horas e horas atendendo várias pessoas.
E se você não vender nada, você não E ganha você nada. que tem que puxar ainda as pessoas pra você tentar vender, entendeu? Eles não dão uma lista pra você tentar convencer as pessoas a comprarem. Isso vai de escola de agência pra agência. A que eu tinha, eles me davam a lista. Ah, entendi. Mas tem agência que não, você que Mas tem eles que... te davam um plus se essa pessoa estivesse fora da lista. Se fosse uma pessoa fora da lista. Porque, tipo, se você vê indicação de outra pessoa, você vai rachar a comissão com essa outra pessoa. Mas se é uma pessoa que você arranjou, tipo, você fez o lead, você ganha a comissão 100% pra você. Enfim, tem várias coisas assim. Só que, tipo, eu comecei procurando emprego pelo site do Indeed. Não, Foi. Indeed, Algum né? site de Site procura de de procura de emprego. emprego. A gente começou a procurar. Eu mandei currículo, mandava vários currículos. Eu falei, beleza, eu mandei vários. Agora eu vou esperar, ver se quando me retornam. Enquanto eu tô esperando, surgiu essa proposta, eu vou trabalhando nisso. E aí eu fiquei nisso. Eu falei, mas eu vou trabalhar um mês só, porque se eu ver que não dá certo, eu saio. Só que acabou que, tipo, eu fiz aquela primeira leva de currículos que eu mandei. Tipo, durante uma semana eu mandei vários currículos, até menos de uma semana. Sim. Porque eu não sabia ainda como funcionava o esquema aqui. Eu já vou contar o esquema pra vocês. Eu mandei o currículo lá, vamos supor assim, eu fiquei de segunda a quinta-feira mandando currículos pelos sites. Certo. Na sexta-feira eu comecei a trabalhar com essa agência, enquanto eu não recebia a resposta, porque eu estava esperando, achando que todos os currículos que eu mandei me retornariam uma resposta. E eu falei, vou ficar um mês nisso. E aí, indo pra escola, na escola, eu muito introvertida, né, ficava na minha, na sala de aula e tudo mais. Até que depois, quando foi chegando pro final desse primeiro mês, que a gente estava aqui, eu consegui, conversando com uma menina da minha escola, da minha sala de aula, ela falou que ela estava saindo de uma faxina na casa de uma irlandesa, uma senhorinha irlandesa, que ela podia me indicar se eu quisesse, porque eu falei, nossa, eu tô sem emprego até agora, não consegui achar, sei lá o quê. Aí, esse foi o primeiro trabalho que eu consegui. Verdade. Todo sábado, durante 3 ou 4 horas, tipo, das 2 às 6, das 2 às 5, eu ficava na casa dessa senhorinha irlandesa para ganhar 50 euros. E eu continuava atendendo durante a semana as pessoas, os leads, né, da agência, continuava tentando vender intercâmbio, até que fechou um mês, não consegui vender nenhum intercâmbio e não ganhei nada por isso e ainda estava sem emprego. E o Matheus dando os pulos dele lá pra arrumar emprego também. Aí a gente teve uma conversa séria que ele falou, amor, até quando você vai ficar perdendo tempo com essa agência aí, que não tá dando em nada, eles não te pagam nada por todas as horas que você fica trabalhando e atendendo, e você vai ganhar só por comissão, você tinha que ganhar um salário mais a comissão, agora trabalhar de graça não faz sentido. Né? Falei, nossa, é verdade. Eu falei, mas amor, mas ninguém me respondeu que eu mandei currículo. Ele falou, mas você continua mandando? Aí eu, continuei, mas tipo, eu não continuei mandando igual eu fiz nos primeiros dias. Eu mandava, olha, um aqui, outro ali. Só que aqui, gente, o esquema, agora vem a chave de ouro. O esquema aqui é você mandar loucamente, insanamente, currículos até você. Várias vagas. Para várias vagas, você tem que fazer currículo específico para cada tipo de vaga que você está procurando. Isso. Enfim, e vai mandando, não para de mandar, até você começar a ter entrevistas e, de fato, ser contratado em alguma delas. Mas não é só mandar uns 10 currículos e esperar eles te responderem, porque aqui não vão te responder. Só vão te responder se quiserem realmente chamar para entrevista ou qualquer coisa do tipo. Só que a proporção que você tem que mandar é diferente do Brasil. No Brasil, você manda um currículo, a pessoa vai te responder falando, muito obrigada, ou você gostaria de passar para a próxima fase do processo, enfim. Verdade, assim aqui eles não te respondem nada. Aqui eles não te respondem, porque eles têm muito. E do nada, às vezes eles te ligam, perguntam se você pode vir na hora, que é igual aconteceu comigo. Enviei vários currículos, muitos. Aí eles falaram, você pode vir... Não, pra mim já foi começar a trabalhar. Foi o Ross, né, me ligou, numa sexta... 4h59 e falou, amanhã, 10 horas da manhã, você precisa estar aqui, vai trabalhar das 10 do sábado, né, das 10 até 1h30, e enfim, pra você começar a trabalhar eu te pago tanto. Aí eu fui e tipo, de um dia pro outro, entendeu? Eu já comecei a trabalhar, daí eu fiz isso, ele me pagou e falou, a partir de segunda-feira você vai trabalhar da 1 às 5h30. Daí eu fui, ele me perguntou, né, o horário que eu estudava e tudo mais, daí eu comecei a trabalhar, mas pra mim foi... praticamente assim, mas é porque, igual você falou, enviando currículo todos os dias, toda a hora, todo momento. Sim. Enquanto eu tava na sala, eu tava enviando currículo, fazendo vários outros currículos que eu fiz currículo de limpeza, fiz currículo de logística, que é onde eu trabalhei.
de lavador de prato, de assistente de cozinha, de recepcionista, de venda, enfim, todas as coisas, de marketing. Pra cada tipo de... E tipo assim, um dia você parava e enviava tudo de logística, no outro dia entrava tudo de cozinha. Então foram vários que eu fui enviando, não foi um ou outro, entendeu? Sim, ou seja, o Matheus tinha esse método dele e eu não tinha E a método Evelyn nenhum. queria, tipo assim, eu tenho essa experiência de limpeza, então eu só vou enviar a experiência de limpeza. Eu tenho experiência como contadora, então eu só vou enviar a experiência de contadora. Eu falei, não, amor, você tem que fazer de tudo. Depois o que te chamar, você aprende, entendeu? Aprende lá na hora, ou se daí eles que tem que te dizer não, mas você não pode dizer não pras vagas. E no começo entendeu? eu ainda tava mandando um currículo com todas as experiências bagunçadas. Tipo assim, um currículo com experiência de cleaner, de barista, de administrativo, tudo em um currículo só. Isso não faz sentido nenhum pras pessoas daqui. Aí depois que ele me passou, que eu falei, é assim que faz, enfim. É que eu também não tinha me preparado, não tinha pesquisado, não tinha feito nada. Gente, eu sou meio devagar, tem hora. Amor, só uma coisa, eu acho que seu microfone tá virado pra baixo. Ele tá virado pra baixo? É assim. Não sei se tá pegando na acho roupa. Acho que foi a hora que eu tirei o negócio. Mas enfim, foi isso, daí beleza. Como que você conseguiu o primeiro emprego, que foi com os brasileiros lá também, né? Tá, enfim, eu consegui essa faxininha uma vez por semana na senhorinha, né? Sim. Até largar de vez essa agência de intercâmbio, falar, nossa, não dá. E aí, isso foi com um mês. 15 dias depois eu já tava trabalhando numa... Pode falar? Pode. Numa loja de churros brasileira. Porque quando eu saí da agência, eu voltei a ter tempo, porque eu tava gastando todo o meu tempo só atendendo as pessoas, eu não tava virando nada. E aí comecei a ter tempo de novo pra sentar e ficar mandando currículo, cria um currículo novo pra tal área e manda esse currículo e tal. Comecei a fazer isso. E aí uma como eu consegui esse trabalho em específico, foi que o Matheus tinha visto no Instagram, não sei como que apareceu pra ele, mas ele viu no Instagram o anúncio de estamos contratando. Uma coisa nova que tá abrindo e estamos contratando. Um business novo, um lugar novo, ia inaugurar e estava contratando. Barista. E a gente já tinha feito curso de barista assim que a gente chegou aqui. Sim. Aí, pode falar que eu dei uma inventada no meu curso? Pode falar. Você tá falando já? Tudo bem. Gente, mas tipo, é o que eu falei, a gente é brasileiro, a gente tem que saber se virar. E eu acho que muita gente aqui imagina que muitos currículos não são 100% verdadeiros, né? Sim. Então, assim, a gente dá uma aumentada, digamos assim, no que a gente tem de experiência. E aí, eu fiz um currículo para barista e nesse teor, né? Eu já tinha feito curso, tipo, eu sabia fazer realmente. Mas não tinha a experiência de trabalhar. A experiência de trabalhar. Mas, enfim, já tinha ajudado uma tia, uma época num cafezinho dela lá no Brasil, enfim. Aí botei isso como se eu já tivesse trabalhado, realmente, e tudo mais. Mas, enfim, fazendo um currículo específico para cada área, eu mandei o currículo para essa vaga, que tinha sido divulgada no Instagram, e mandei o e-mail. E aí, me chamaram para entrevista, me perguntaram lá como é que eu fazia café e tudo mais. Eu e por ela ter um bom inglês também, né? Sim, por ter um bom nível de inglês para trabalhar com atendimento. Me fizeram fazer um café lá na hora para ver se eu sabia fazer. Realmente eu sabia, porque eu tinha feito curso e tudo mais. Então demorou, vamos começar e tal. E fui contratada. E aí eu fiquei nesse emprego já por um tempo. Depois disso, aí tem toda uma trajetória, né? Que daí eu fui indo de emprego em emprego. Eu não tava mais Teve empregos bons, empregos ruins, sim. Empregos que pagavam mais, empregos que pagavam menos. Mas quando eu não tava mais satisfeita com um, eu já procurava outro. Quando eu conseguia outro, eu saía do anterior. E foi assim, eu conseguia trabalhar. Já trabalhei acho que em 10 empregos diferentes aqui, em 2 anos, né? E agora resolveu sossegar. Agora eu sosseguei porque eu achei um emprego que eu tô amando e que preenche todas as minhas... É de segunda a sexta, minha checklist. Sentadinha no computador. Sim, agora eu trabalho de recepcionista, de segunda a sexta, com horário fixo. E ganho sempre o mesmo salário, não é aquela surpresa. E é isso. E é o ruim também daqui, né? Que as pessoas não sabem, mas é a escala. Tipo assim, eles te enviam uma escala no domingo pra você preencher sua semana. E tipo assim, você tem folga, do nada você descobre que você tem folga segunda e terça.
Só que você tá pensando que você vai ter folga sábado e domingo que vem, entendeu? Ou quinta e sexta. Ou quinta e sexta, enfim, você queria sair pra algum aniversário, alguma coisa. E essa volatilidade acaba com o psicológico, entendeu? Atrapalha muito, porque você não consegue fazer planos. Aí num dia, tipo, beleza, putz, minha folga é amanhã, não planejei nada pra amanhã. Daí eu vou ficar em casa, daí você fala, nossa, perdi minha folga, fiquei o dia inteiro deitado, mas quinta-feira vai ter um aniversário, ou quinta-feira vai fazer sol e eu queria sair. Enfim, então, tipo, essa volatilidade. Mas é igual a Evelyn falou, eu falo pra todo mundo, o primeiro ano é de estabilidade, o segundo ano é de consolidação e o terceiro ano que é o de desfrute, que é o que a gente tá fazendo. Sim. Apesar do primeiro ano a gente ter visitado 10 países, entendeu? A gente foi na loucura visitando. Foi na loucura e 2 dias encaixando, foi encaixando nas agendas e rolou, entendeu? Sim. Mas beleza. Eu fiquei um ano e meio, sei lá, mais de um ano trabalhando em trabalhos de escala. O Matheus, ele conseguiu trabalho de escritório logo no começo, né? No quarto mês. No quarto mês. Eu fiquei esse tempo todo. Agora, a gente chegou, tem 2 anos. Foi 2 anos. Em outubro, tem o quê? 4 meses? 5 meses atrás? Você conseguiu. 5 meses atrás que eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 5. E ainda ela não queria, ela ficou relutante, porque não, mas no outro trabalho eu vou ganhar mais, não, mas no outro não porque daí no outro trabalho eu tinha não, mas é condição. ruim, não, mas, gente, daí que a gente vai entrar agora, a Evelyn, ela é diabética, ela precisa ter uma rotina. Só que também, já respondo pra você, a Evelyn é uma pessoa teimosa, ela precisa ver, entender, desfrutar pra obedecer, ou pra escutar outra fazer pessoa. o que eu quero. Exato, ela não quer, tipo assim, eu falo, ó, por exemplo, eu, né, pra ser esposo de uma diabética, eu vejo bastante conteúdo sobre diabético também. E uma das prioridades do diabético é ter rotina. E a Evelyn não gosta de ter rotina. Ter rotina exatamente, tipo, a semana inteira eu vou comer ovo e arroz, entendeu? E na outra semana eu vou comer arroz e frango. E a Evelyn não gosta. Ela quer comer frango, arroz, bolo, pão. No meio da semana ela gosta de mudanças, entendeu? Isso pro diabético não é bom pra saúde dele. Mas como ela é uma pessoa, era um indivíduo, e a Evelyn é até mais velha do que eu, tá? Pra vocês que não sabem, a Evelyn é mais velha do que eu. 2 anos só. Exato, mas eu respeito bastante a autonomia dela, porque quando a gente se conheceu... Com quantos anos você descobriu que tinha diabetes? 20. Então, ó, a Evelyn tinha 20, se a Evelyn tinha 20 eu tinha 18, eu tava fazendo 18. Então fazia no mínimo 2 anos que a Evelyn já tinha carta, eu ainda ia começar a tirar minha carta, a Evelyn já descobriu que era diabética, né? E a gente começou a namorar, você tinha 25, né? Então já fazia 5 anos que ela era diabética, então por isso que eu falo, eu respeito bastante, mas eu como marido eu tento pontuar as coisas que eu acho saudável pra ela, né? Ainda mais agora, porque é o projeto Baby, né? E Vem até aí. me chamar atenção pra coisas que eu não vejo ou não percebo, né? Que a Evelyn a Evelyn tem TDAH diagnosticado, tá, gente? Então é mais uma dificuldade também. Mas, Tadinho, casou com uma problemática. Mas enfim, vamos lá. Foi isso daí do trabalho, entendi, o intercâmbio, entendi, você se sentia feia, agora você tá sentindo mais num glow up. Só que eu queria falar uma coisa que é um assunto delicado, mas que a mulherada não presta atenção, que é o, vamos dizer assim, é o assédio de outras nacionalidades com as brasileiras, entendeu? Que é o que aconteceu o episódio lá na escola. Só ver se tá gravando aqui, que do nada meu relógio desligou. Sim, tá gravando. Mas eu quero saber de você o que aconteceu para as meninas tomarem cuidado, de ser simpática demais. Mas depois eu queria falar do meu glow up, tá? Tá bom, tudo bem. A gente finaliza com isso porque já tá bem longo. Tá bom. Gente, assédio. A minha criação sempre foi muito resguardada, né? Então eu acabei sendo uma pessoa muito inocente a minha vida inteira. Minha família, não digo que isso é errado, ou enfim, não tem certo ou errado, mas sempre criaram a gente protegendo muito, eu e minha irmã, né? Somos 2 moças em casa. E então era meu pai com 3 mulheres, minha mãe, minha irmã e eu. Então meu pai era o único homem. Homem geralmente tem mais malícia, né, de ver as coisas. Então minha mãe sempre foi mais inocente e criou a gente de uma forma muito inocente também. Então, eu aprendi e ainda aprendo muita coisa com o Matheus, porque o Matheus cresceu cheio de homem em casa, enfim. O pai dele sempre ensinou muito bem essas coisas, tipo, prestar atenção em volta, coisa de ser sagaz, né, na vida. Com 16 anos comecei a trabalhar em fábrica já, então já... Sim. Enfim, aí eu sou a famosa menina de condomínio, né? Isso. Praticamente. Daí, quando eu cheguei aqui, nunca tinha saído do Brasil, praticamente. Só fui uma vez pro Chile com a minha amiga. A gente nunca tinha saído do Brasil, não tinha experiência, não tinha feito nada na vida, sempre criada em casa.
cheguei aqui achando que aqui era Taubaté, era a nossa cidadezinha no condomínio seguro que eu morei lá por muito tempo. Então eu não tinha noção, eu sempre fui muito simpática, apesar de ser mais introvertida, eu sou simpática com as pessoas. Quando começam a conversar comigo eu respondo, enfim. Só que aí nisso, na sala de aula vai ter pessoas de muitas nacionalidades. E independente da nacionalidade, tem pessoas de muitas criações diferentes. De caráter também. Caráter diferente, históricos diferentes. Então você não sabe com quem você está lidando. Só que eu sempre acreditei e confiei muito fácil em todo mundo, achando que todo mundo é bonzinho. Porque se o meu coração é bom, o coração de todo mundo é bom. E não é assim que funciona, né? E infelizmente eu aprendi isso na prática. Aqui, vou contar rapidinho, né? Sim. Tinha um cara, um homem adulto, bem mais velho que eu. Adulto, eu também sou adulta, né? Mas ele era bem mais velho que eu. Tipo, se eu tinha 29, 30, ele tinha, sei lá, 45. Enfim, aí não sei a idade dele, mas era por aí. De uma nacionalidade que a cultura é completamente diferente da nossa, do Brasil. Sim. Pode falar? Do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio. Enfim, então você vê, cultura, mentalidade completamente diferente. E ele sempre puxava papo com todo mundo na sala. E pra mim isso era normal, todo mundo era muito amigável na sala de aula. Tinha várias pessoas brasileiras. Isso é bom pra você ter um network pra encontrar trabalho. Sim, exato. Tinha pessoas brasileiras, pessoas que falam espanhol, de países variados. E tinha esse cara, que era o único do Oriente Médio. E aí, até então eu não fazia acepção de pessoas. E ele sempre puxava papo com todo mundo, não era só comigo. Então nunca vi problema nenhum nisso. Aí, só que não lembro como que mudou, mas eu comecei a ficar incomodada com a aproximação dele. Eu não sei o que mudou no entendimento dele, sei lá, que ele começou a falar coisas do tipo pra mim: você quer carona? Eu te dou carona. Não quero, obrigada. E aí um dia, por exemplo, na sala de aula eu falei pro professor, que o professor estava falando sobre abrigos de animais aqui para doação, para você adotar um cachorrinho e tudo mais. E que a gente podia ir nesses abrigos pra visitar os cachorrinhos se a gente quisesse. E eu tava numa fase que eu queria muito, tipo, eu tenho muita saudade das minhas nenéns que eu deixei lá no Brasil, minhas 2 doguinhas. E eu falei, nossa, eu ia amar passar um dia com um cachorro aqui e tal. E eu tava falando com o professor na sala de aula, todo mundo tava batendo papo e tudo mais. E eu atravessava assim, falando com o professor. E ele falou, ele me explicando onde que era. Eu falei, nossa, mas é longe, eu não sei se eu consigo ir. Mas tá bom, obrigada, professor, eu vou tentar ir e tal. Aí esse cara tava sentado do meu lado nesse dia. Ele falou assim, se você quiser, eu te levo pra lá. Eu tenho carro. Tá. Só que tipo, eu tava tão não esperando que eu fiquei sem reação também. E eu, gente, nunca fui acostumada com esse tipo, com dar fora nas pessoas, ou com esse tipo de... Ou colocar limite mesmo, né? Colocar limite nas pessoas, ou eu sempre fui, tipo, não saber dizer não, ou ficar sem graça, essas coisas, sim, sabe? Enfim, eu fiquei sem reação, fiquei tipo, eu tenho que ver, mas, meu marido vai comigo. Eu tentando inventar, tipo, inventa não, porque realmente eu tenho marido, mas... E falando, meu marido me leva, não tem problema, obrigada. Ao invés de falar, tipo assim, não, cara, se toca, se põe no seu lugar, dá licença, não tem interesse. E, enfim, isso foi uma das coisas. Até chegar ao ponto de um dia eu estar num ponto de ônibus, dentro do ônibus, e ele ligar no meu celular, sendo que eu nunca passei meu número pra ele. Eu não sabia quem tava ligando. Quando eu atendi, era ele falando, oi Evelyn, eu tô aqui. Eu olhei pro fundo do ônibus e ele tava lá atrás assim pra mim. Eu falei, gente, que bizarro. E a sorte que chegou ao meu ponto de ônibus bem na hora. Eu falei, entendi, eu vou descer. Chegou ao meu ponto e saí. Só que nisso a gente já ficou preocupado com, putz, ele vai saber onde que é o meu ponto agora, onde que eu desço. Enfim, várias coisas. Tipo, sair da escola e ele tá no carro encostado assim, me esperando, fazendo assim pra mim. Tipo, umas coisas muito bizarras, sabe? E aí, esse tipo de coisa começou a falar, começou a acender algum alerta. Aí até quando eu falei pro Matheus, eu falei, amor, tem um cara na minha sala que faz isso, eu achei meio estranho. Ele falou, amor, você não tem noção. Aí que eu vi a proporção da reação dele, de que isso podia realmente ser perigoso. Vai saber que se o cara é psicopata, sei lá o que o cara pensa da cultura dele, o que ele pode fazer com mulher. Enfim, se ele tava achando que eu tava dando ideia pra ele, tava dando condição, por eu ser simpática, né? Enfim, e aí teve toda uma situação, a gente conversou com o diretor da escola, ele teve uma conversa séria com esse cara, só que a gente nunca mais viu esse cara, o cara não voltou pra escola mais.
Eu acho que o diretor disse que mudou o cara de sala, mas eu acho que o cara nem voltou pra escola mais, porque eu nunca mais vi ele. Sim, sim. Mas essa escola já teve, só ver se tá gravando, tá. Mas essa escola já teve um problema antes, gente, de ter um aluno que seguia uma menina, aconteceu a mesma coisa, mas ele seguia, que eu soube da história, né? O rapaz era da minha sala. Ele seguia a menina em vários lugares. O rapaz era do México e de repente ir até a academia da menina, falou, eu te vi, enviava mensagem pra ela e tal, tudo mais. Tipo, passava por ela no mercado, passava por ela em vários lugares. Até que de repente um dia ele encontrou de frente com ela e falou, oi, tal, não sei o que, a gente conversa pelo WhatsApp, conversa pelo direct do Instagram e tal, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente a história, mas foi o que o pessoal da sala me falou. E de repente ele foi na hora de, não, vou acompanhar você até a sua casa e tal. Dela, não precisa e tal, obrigada. Enfim, acompanhou ela até a casa dela. No outro dia, ele fez a mesma coisa. Ela saindo do trabalho até lá e na hora de ir embora, ele foi e na hora de dar um tchau, um beijinho no rosto, né? Ele foi e deu um selinho nela. Aí nisso ela se sentiu meio apavorada e tal, ligou pra polícia, no outro dia, daí a polícia foi buscar o cara na escola. Entendeu? Daí a polícia foi buscar o cara na escola, porque daí realmente caracteriza como assédio. E que ela falou que não queria e tal, não sei o que, papapá. E o cara foi e ficou na escola, permaneceu na escola. Aí depois de 2 semanas aconteceu isso com a Evelyn. Aí expulsou esse outro cara e não sei se esse menino também foi convidado a se retirar da... O mexicano foi expulso, né? O mexicano foi expulso. O do Oriente Médio a gente não sabe se ele foi convidado a se retirar. Mas é um toque que eu dou pra tanto quem é marido quanto pra quem é menina, né? Gente, chegou aqui e tal, não sei o que, ser simpático, sim, mas cumprimenta os outros pegando na mão. Menina já coloca bem claro, não, sou casada. Coloca limite. Não, coloca limite, realmente, outras nacionalidades. Eu falava muito na sala de aula, que o meu marido, porque eu sou casada, sei lá o quê, pra ver se ele se tocava. Ao invés de chegar e falar diretamente, isso, entendeu? tem que falar diretamente. Uma das coisas que você vai ver aqui, tipo, quando você for dividir casa ou todas as outras coisas, você vai ver que você vai ter que impor limites, entendeu? Não pode ficar quietinho, abaixar a cabeça e pensar, não, a outra pessoa vai entender. Não, gente, você tá em outro país, você tem que se comunicar. Você já é adulto, né? Imagino eu. São duas pessoas falando línguas que não são línguas nativas. Então já tem muito ruído de comunicação. Exato. Se eu for conversar com o Matheus em inglês, um não vai entender 100% o que o outro tá querendo dizer, porque não é a nossa língua materna. Então imagina duas pessoas de duas nacionalidades diferentes, duas línguas diferentes, falando numa terceira língua que não é a delas. Então a comunicação é ruída. Então você tem que tentar ser o mais explícito. Ele fala assim, não quero ser seu amigo, não, isso tá invadindo meu espaço, enfim. Então todas essas coisas eu vou mais te denunciar. Chega a falar assim, eu vou te denunciar se você continuar desse exato, jeito. Entendeu? Então, tipo, todas essas coisas a gente tem que tomar cuidado. E uma última coisa só que eu ia falar pra Evelyn é que ela queria falar do glow up dela, só que antes disso eu queria falar sobre dividir casa, que é uma das coisas que é acho que isso tudo entra como intercâmbio. Depois a gente faz um outro vídeo com a Evelyn falando só sobre o Stamp 4, né, que é o visto de trabalho. Que como eu mudei de estudante pra só trabalhadora. O que ela preencheu, o que ela fez. Só que antes eu queria dividir casa, que acho que foi o clímax da Evelyn, que a Evelyn não gostou nada, não se acostumou com nada. A Evelyn sempre empurrou muito com a barriga, mas a Evelyn, acredito como toda mulher, né, enxerga a casa como dela. Não estou dividindo a casa com alguém, a casa é minha e a outra pessoa está como convidado. Então, não, normalmente não, você está dividindo a casa, você está dividindo a casa, né? O seu quarto, que é o seu quarto. Mas por mais que eu tava com o passaporte, o contrato estava no meu passaporte e tudo mais. Mas enfim, queria escutar de você como que foi dividir casa, mas rapidinho, só para o pessoal entender um recap realmente. Uhum. Bom, dividir casa, gente, é péssimo, sempre. Se você você já é um adulto. Você morou quanto tempo sozinha no Brasil? Esse pessoal não tem concepção, né? Vamos criar a história primeiro, calma aí. Sim, antes. No Brasil eu morei 9 anos sozinha. Desde os meus 18 anos eu já morava sozinha. E até casar com o Matheus. Então eu já tinha minha casa, minhas regras. Foi um ruído quando eu casei com a Evelyn já, pra vocês saberem, tá, gente? Então... já foi uma dificuldade da gente ajustar pra eu entender que não era mais só a minha casa, era a nossa casa. Então ele tinha tanto direito de voto quanto eu, por exemplo. Então, já foi uma dificuldade ali, por estar muito tempo morando sozinha. E agora, falando sobre a parte de qualquer pessoa que divide casa. Se você é um adulto funcional e você ainda divide casa com seus pais, por exemplo, eu imagino que já deve ter muito ruído, já deve ter muita coisa tipo, com certeza. Eu quero ter a minha casa pra poder fazer as minhas coisas do meu jeito. Imagina você dividindo com pessoas que você não conhece, com pessoas completamente aleatórias, ou até mesmo com amigos. E a minha maior dica é não divida com amigos porque a amizade acaba. Eu tenho pelo menos duas
duas experiências pra comprovar Não, isso. tem 3 agora, que o nosso amigo com o irmão dele também vive brigado. Ah, mas é irmão, né? Não é amigo. Mas ainda enfim, assim, é difícil. Igual Gente, os meus pais moram em outro país, estão convidando a gente pra passar uma temporada na casa deles, aí a gente já tá pensando, não, vamos alugar um espaço pra gente, pra depois... Enfim, mas... alugar um Airbnb que seja, porque, nossa, gente, uma temporada, 1 mês, 2, 3 meses... Dá muita briga, gente. Porque assim, todo mundo é adulto, todo mundo quer achar que a casa é sua e fazer a casa do seu jeito. Enfim, é difícil. Só que daí você vai no banheiro, tá com pelo, tá com pasta... Se é o pelo do seu marido, você já fica irritado, imagina se é o pelo do marido dos outros. Gente, o negócio é difícil. Mas aqui na Irlanda isso é meio que obrigatório. Quando você chega, você vai ter que dividir casa. Você não tem outra opção. Não tem casa aqui sobrando num valor E praticamente você acessível. fica o dia inteiro fora, né? No começo. Você vai chegar só pra dormir. E assim, é uma situação que você vai ter que passar. Então, tente se segurar o máximo possível, né? Sim. Pra sobreviver a essa estação, essa temporada. Tem gente que vive até hoje. Eu moro aqui na 5 Irlanda anos. há 4 anos, 5 anos e ainda divido casa. A gente fala, nossa, tá louco, como é que você consegue? Mas cada caso é um caso, né? Como a gente fala, não tem uma forma. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Mas... a gente dividiu casa primeiro, assim que a gente chegou, com um casal de alemães. Então era outro país, outra cultura, outro jeito de fazer as coisas. E deu briga? A comunicação não era das melhores, o casal não era muito comunicativo Era também. jovem também, Era dividir muito com novinho, jovem, gente. então, Nossa. tipo, a gente já com 30 anos, 28, 4 anos de 30, casado, né? eles com 20, 22 anos de idade, a mentalidade é muito diferente. É um jovem alemão. Pensa uma galera que tem dinheiro e vem pra cá, tipo, pra férias, entendeu? Então de... tirar um ano sabático pra ficar aqui juntando grana pra voltar pra Alemanha e fazer faculdade. Tipo isso. Então, tinha umas picuinhazinhas, umas coisinhas meio... de limpeza, de quem toma banho que hora, entendeu? Dividir casa com um banheiro só, gente. Imagina, eles acordavam no domingo, hoje é domingo que a gente tá gravando. Eles acordavam, sei lá, 9 horas. Eles entravam no banheiro 9h10 e ficavam até 10h30 no banheiro, entendeu? Que os dois tomavam banho, escovavam. E daí, se você acordava nesse horário, você não fazia xixi, você não escovava o banho, não fazia suas necessidades. Enfim, então, o banheiro só tinha um na casa, era vedado pra eles, entendeu? Então isso foi horrível. Eles não tinham noção de dividir por tempo de uso. Por mais que a gente... O banheiro tem que ficar livre. Essa é a percepção, entendeu? O banheiro tem que estar 100% livre pra qualquer um entrar, fez o que tem que fazer e sai fora, entendeu? Sim, aí, enfim, coisa que pra mim é coisa de adolescente, né? Tipo, pô, às vezes um adolescente filho único, nunca teve que dividir o banheiro com os irmãos, não sabe que às vezes a pessoa tá apertada, querendo fazer xixi lá desde a hora que acordou, está lá 1 hora no banheiro. Enfim, umas coisas meio desgastantes assim. Até que por fim acabou, né, esse período de moradia com eles. A gente conseguiu passar o contrato pro nosso nome, que antes estava no nome de uma outra pessoa. De uma outra pessoa que estava sublocando pra gente. E quando a gente chegou, a gente nem sabia que isso era possível, que isso era possível, que isso era errado, ou que isso era nada. Pra gente era assim que funcionava. Daí essa pessoa saiu do apartamento e deu a vaga dela pra gente, mas o contrato continua no nome dela. Quando, por, sei lá, pouco tempo, né? 2 meses, 3 meses. Quando acabou, a gente pegou o contrato pro nosso nome. E aí eu pensei, beleza, a casa é nossa, quem morar aqui vai obedecer as nossas regras. Vai obedecer as nossas regras e a gente, tipo, tá alugando um quarto na nossa casa. Era essa realmente a minha mentalidade. Só que nisso, eles saíram e um casal de amigos nossos do Brasil, da nossa cidade... tava vindo pra cá fazer intercâmbio também. A gente falou, nossa, que legal, vem morar com a gente e tudo mais. Eles chegaram, moraram 1 mês, 2 meses num outro lugar. Muito mais longe, né? Muito longe, muito fora de mão. A gente falou, nossa casa é pertinho do centro, vai ser ótimo pra vocês, é pertinho lado da da escola. E eles, nossa, e aí vocês são nossos amigos, vai ser incrível. Mudaram pra nossa casa. Deu 1 mês, acho que já começou a dar ruído. Começou... No segundo mês piorou. Sim, porque, gente, são casais diferentes, com costumes diferentes. Aí você pensa, tipo assim, a gente é limpinha, outra pessoa é meio suja, tipo, não é tão asseada, né? Isso que eu ia falar, não liga tanto pra limpeza. Não liga tanto pra limpeza. Ou senão a gente é mais... Eu e a Evelyn, nós somos mais regrados. A gente tipo é assim, muito ó, metódico. se tem uma regra, tipo assim, sei lá, usou, lavou, entendeu? Se essa é a regra, a gente vai e, tipo assim, se a pessoa esqueceu o copo, a gente só fala, gente, não tá cumprindo a regra. Você pode cumprir lá, fazendo favor? Eu sei que deve ter pessoas que estão se doendo aí, mas pra gente é normal isso. Só que daí a gente colocava no grupo, gente, não lavou, gente, toma cuidado, tem pelo no ralo. A gente tem que estar sempre relembrando regras, entendeu? E a gente não fazia isso pra, que saco tá fazendo. Só que a gente falava, pra dar um toque, só que a pessoa já levava pro um lado negativo, entendeu? Né? Que daí são pessoas que não estão acostumadas. Mas se eles falassem isso pra gente,
pra mim, tipo, Matheusão, você esqueceu de lavar? Eu falei, putz, mano, esqueci, eu saí correndo e tal. Pode deixar do lado que quando eu chegar eu lavo, entendeu? Mas isso é porque, sei lá, minha criação. Eu sempre fui muito... Como é que eu posso dizer? Muito obediente. Então, se tem uma regra, eu vou cumprir. Se eu não cumprir, tem um porquê, entendeu? E eu não... O que foi? Não, é que se uma pessoa chama a minha atenção, eu não levo pro pessoal, isso que eu ia falar, entendeu? eu acho que é da criação de você, tipo, ser maduro o suficiente pra entender que a pessoa tá te dando um toque e não levar isso pro pessoal, pro coração, falar, nossa, que desgraçado, ele tá querendo me humilhar. Me envergonhar na frente da minha esposa, igual o cara falou lá, você tá querendo me envergonhar na frente da minha esposa, fez isso. Eu falei, não, tipo, sei lá, na época, sentido, o que era, acho que... enfim, aconteceu algum evento, daí eu falei assim, aconteceu isso, daí ele falou, não, você tá querendo me envergonhar na frente da minha esposa, daí tipo, enfim, daí foi umas coisas assim que daí eles saíram e já colocaram outra pessoa no lugar, mas eles não avisaram, sendo que o contrato estava no nosso nome, aí deu uma briga realmente da Evelyn discutir com eles e tudo mais. Foram várias coisinhas que assim, a gente começou falando, dando toques, por exemplo, a gente esqueceu de tal coisa, e eles estavam acumulando aquilo com uma raiva da gente, ao invés de falar, gente, a gente não gosta disso que chama a nossa atenção. a gente não tá gostando do jeito que vocês estão falando com a gente. E conversa. Não, eles estavam em silêncio. Do só nada, aguentando. só tipo falando, nossa, eles que desgraçados do jeito que eles tratam a gente. E a gente mó achando que tava tudo bem. Exato. Até que um dia. Eles não falavam mais nada com a gente. Eles não falavam mais com a gente, não olhavam na nossa cara. Dentro de casa, um clima chato assim, imagina. Enfim, até que foi piorando, foi acumulando e a gente falou, gente, o que tá acontecendo? Eles não falam nada, não falam que tá ruim. Aí do nada a gente perguntou se tinha alguma coisa ruim, eles falaram que não, que tava tudo bem. Falei, então a pessoa não tem nada pra resolver ou não quer resolver o problema. Então, mas resumidamente, senão vai ficar muito extenso. Verdade. Mas aconteceu todo esse evento, daí eles saíram, entrou um outro casal na casa, daí a gente ficou mais 2 meses, a gente encontrou um apartamento temporário, daí depois a gente encontrou uma vaga fixa, e depois dessa vaga fixa, ficando lá 8, 9 meses, a gente encontrou um outro, mas com um passaporte italiano é muito mais fácil, com eu tendo mais de 1 ano na empresa onde eu trabalho, fica muito mais fácil alugar outras casas também, né? Sim. Mas tudo isso daí é pra mostrar pra vocês, né? Como que é realmente a verdade, né? Nua e crua, as experiências da Evelyn. A Evelyn com certeza estaria falando muito mais aqui de todos os detalhes de tudo o que aconteceu. Sim. Mas eu preciso enxugar esse vídeo para ficar o mais conciso possível para vocês assistirem até o final. Bom, acredito que é isso. Você quer dar alguma dica pra galera? Alguma coisa? Não, dica de quê? Não sei, da sua vida. Falar se é o seu sonho, vem pra cá, não vem pra cá. Falar, foi boa dica... experiência, não foi boa experiência. Eu quero que vocês, sei lá, fiquem aí no Brasil mesmo, ou se não, eu quero que vocês venham. Eu ia falar, minha dica é assista os próximos vídeos pra gente poder conversar mais. Então beleza. Então é isso, gente. Então assista os próximos vídeos pra gente conversar mais. Não esquece de curtir e se inscrever esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.